Essa é a disciplina MTM 7305 de História da Matemática. Eu sou o professor Eliezer. Vem comigo que hoje nós vamos entender um pouquinho sobre a contextualização histórica da matemática na Antiguidade. Bom, para começarmos, nós temos que notar que nós moramos num grande mundo e muitas vezes a gente fala sobre eventos, sobre pessoas, sobre épocas que nós não temos nem condições assim de verificar a grandiosidade e a distância que nos separa. Então nós moramos em um país, mas na verdade o que estaremos falando é sobre uma pequena região que está restrita a esse pequeno quadradinho dentro do nosso incrível planeta Terra, essa região que abrange uma intersecção entre os continentes africano, asiático e europeu e que hoje conhecemos como Oriente Médio. Então, esse é o Oriente Médio, como conhecemos hoje, com os nomes dos países que temos hoje, mas nós não estamos interessados neste Oriente Médio que conhecemos hoje, mas um que existiu há milênios atrás. Então aqui temos de novo o mapa da mesma região, com essa pequena área em destaque que parece uma lua crescente e que ela é chamada de crescente fértil. Por que crescente fértil? Porque era uma região cercada por desertos por todos os lados, ou desertos ou regiões montanhosas e também, portanto, inóspitas, e apenas com alguns rios principais ao longo dos quais as populações poderiam se fixar e praticar atividade agrícola e pecuária, e também essas regiões mais adaptáveis à fixação humana poderiam servir de trilhas comerciais, trilhas, rotas para a interação entre diversos povos que existiam na região. Então esse é o crescente fértil, onde temos, por exemplo, o Egito Antigo. Quando a gente fala de Egito, a gente está falando de uma pequena faixa de terra agricultável ao redor do rio Nilo. Fora disso, o que existe é deserto do Saara, uma terra seca, inóspita, inabitável. Então, basicamente, quando a gente pensa em Egito, a gente pensa a região ao redor do Nilo. O historiador Heródoto falava que o Egito é uma dádiva do rio Nilo. E também outra região é a região da Mesopotâmia. Mesopotâmia vem de um termo grego que basicamente significa região entre rios. Esta região presenciou a ascensão e queda de diversos impérios que foram se revezando na sua dominação e hegemonia territorial, entre os sumérios, acádios, assírios, babilônicos. Todos eles passaram por essa região e no seu ímpeto expansionista entraram em guerras, muitas vezes entre si, conquistaram, simplesmente assimilaram impérios pré-existentes e entravam, obviamente, também em conflito com o Império Egípcio que existia ali na região do Nilo. Então, essa região que hoje essa região intermediária que hoje corresponde aos países como Síria, Líbano e Israel, serviam para duas coisas: ou como trajetórias de rotas comerciais que existiam entre os povos do Egito e os povos da Mesopotâmia, e muitas vezes como campos de batalha para refrear os ímpetos expansionistas de um ou de outro lado. Então, também, quando falamos de antiguidade, temos que falar de uma vasta extensão de tempo. Basicamente, uns 4.000 anos estamos falando, desde a Idade do Bronze. Então, a Idade do Bronze a gente pode classificar desde 3.300 antes da nossa Era Comum até aproximadamente 1.200 antes da nossa Era Comum, quando começa a Idade do Ferro. Então, o que diferencia? Basicamente, o que diferencia essas idades são os artefatos, principalmente artefatos de guerra. Esses
Então, na Idade do Bronze, os artefatos de guerra, as armas, as carruagens, os escudos, as espadas eram feitas de bronze, que é uma liga de estanho e cobre, enquanto a partir de 1200 você começa a perceber a existência de novos artefatos de guerra feitos de ferro. E essa transição foi bem marcada e marcou a extinção de grandes reinos e impérios que existiam anteriormente, que foram substituídos por novos que tinham essa nova tecnologia à sua disposição. Mas o nosso foco principal na nossa disciplina, principalmente nas nossas primeiras semanas, vai ser a Antiguidade Clássica Greco-Romana, onde realmente se desenvolveu a disciplina da matemática conforme mais próximo do que conhecemos antes. Vamos passar rapidamente pela história da matemática nas civilizações egípcias e mesopotâmicas, mas vamos nos fixar mais precisamente na Antiguidade Clássica. Vamos falar um pouquinho sobre a cronologia do Egito. O Egito tem-se registros desde 4500 a.C., mas só o primeiro grande império egípcio surgiu lá por 2600 antes da Era Comum, que era a época das grandes pirâmides. Então, as pirâmides do Egito, elas já têm de idade quase 5.000 anos de existência. Então, é muita coisa. E mesmo dentro de toda a história do Egito, por exemplo, se a gente pegar a rainha Cleópatra, que foi a última rainha dos Ptolomeus antes da conquista pelo Império Romano, ela estava mais próxima temporalmente de nós, hoje aqui nos tempos modernos, do que das pirâmides do Egito. Isso é uma coisa assim para se pensar que nos deixa muito extasiados de pensar que uma civilização que teve seus altos e baixos, teve seus momentos de grande esplendor e seus momentos de queda, de decadência, mas mesmo assim ele durou mais tempo do que nós, olhando para trás e vemos, contando a história dos egípcios, contando a história de Júlio César, estamos mais próximos dessas histórias do que as histórias que os egípcios tinham a respeito de si mesmos no passado. Então vamos lá. Mas logo pelo ano 600 antes da nossa Era Comum, o Egito já passou a ser dominado por outros grandes impérios. Então passou pelo Império Persa, depois da dominação de Alexandre o Grande, o Egito passou por um período chamado Ptolomaico, que são os reis Ptolomeus, que eram de uma dinastia que se originou da divisão do Império de Alexandre após a sua morte, e até o domínio romano, quando Júlio César conquistou a Alexandria no ano 30 a.C., e dali por diante Alexandria e toda a região do Egito foi simplesmente mais uma província do Império Romano. Na Mesopotâmia, diferente do Egito, que manteve, num certo sentido, durante todo esse período, mesmo com seus altos e baixos, manteve uma certa unidade linguística e cultural que ainda poderia ser encontrada. Por exemplo, a Pedra de Roseta, que é da época da rainha Cleópatra, ainda tinha inscrições hieroglíficas, demóticas e em grego. E foi isso que possibilitou ao arqueólogo Champollion a decifrar os manuscritos, os escritos hieroglifos. Na Mesopotâmia, pelo contrário, existiu uma sucessão de etnias diferentes, com línguas diferentes, algumas do ramo indo-europeu, outras línguas do ramo semítico, e eles se revezaram naquela região. Alguns impérios grandes coexistiram em épocas semelhantes, outros foram assimilados, quer dizer, o império apareceu e dominou o império que existia anteriormente e passou a governar. Então esses foram os sumérios, que viviam se organizavam em termos de cidade-estado. Depois
o Império Acádio, que é basicamente conhecido como o primeiro grande império, no sentido de ser multicultural que envolvia muitas nações sob o domínio de um mesmo reinado. Depois vem os amorreus, que é o Império Babilônico Antigo, que é da época do Hammurabi, o grande rei, que introduziu o Código de Hammurabi, que foi o primeiro, vamos dizer, a primeira constituição, um código de leis que existiu na história. Depois teve o Império Assírio, Império Neobabilônico. Império Neobabilônico é a época do famoso rei Nabucodonosor e dos seus famosos jardins suspensos da Babilônia. Então veja que isso é bem recente historicamente. Mas logo esse império também sofreu sua queda e foi absorvido pelo Império Persa. Império Persa a gente conhece um pouco, por exemplo, daqueles filmes como, por exemplo, Os 300, que é a luta dos soldados de Esparta contra a sanha expansionista do Império Persa, que queria dominar a região do Peloponeso, queria transformar a região do Peloponeso, que é o que a gente conhece hoje como Grécia, queria transformá-la apenas em uma província do Império Persa. E depois aconteceu exatamente o contrário com Alexandre o Grande, que acabou dominando todo o Império Persa e toda aquela região, e com isto, aquela região que hoje conhecemos como Mesopotâmia foi dividida e dominada pelos Seleucidas. Os reis Seleucidas são uma dinastia que também surgiu a partir da divisão do Império de Alexandre com sua morte. Enquanto no Oriente Próximo os impérios ficavam indo e vindo, se revezando em sua hegemonia territorial, uma nova civilização vinha se desenvolvendo de forma muito mais singela nas ilhas do Mar Egeu. Essas ilhas aqui, que hoje conhecemos como a costa da Turquia e a costa da Grécia, foram onde surgiram ilhas que tinham como atividade principal a pesca e o comércio, e por causa do comércio eles também acabaram entrando em contato com os grandes impérios que existiam, tanto no Egito como na Mesopotâmia, e eles eram uma verdadeira esponja cultural. Então, em pouco tempo, eles absorveram a forma de escrita alfabética dos fenícios e desenvolveram a escrita grega a partir dessa escrita fenícia, e aprenderam também com os egípcios, os babilônicos, algumas heranças culturais muito importantes que deu origem a essa civilização. Ela cresceu, obviamente não ficou restrita aqui, então as colônias gregas logo se espalharam por várias regiões do litoral do mar Mediterrâneo, inclusive na costa da Itália, na Península Ibérica. Então é conhecida como Magna Grécia, essa região aqui da costa da Itália, Sicília, então é a Grande Grécia. E na verdade, muito embora a expansão territorial tenha sido grande, ela não tinha um caráter imperial, mas apenas um caráter de colonização. E uma coisa importante é que a forma como se desenvolveu a maneira de pensar, a cosmovisão desses novos agentes históricos trouxe uma nova perspectiva de mundo, de como pensar as coisas, como pensar a natureza, como pensar a organização política, e isto foi importante assim, trazendo novos paradigmas culturais, novos paradigmas civilizacionais, mas logo ela também virou império, através de um único homem que era de origem macedônia, foi educado aos pés do grande filósofo Aristóteles, e no seu pequeno período de vida, em pouco mais de uma década, ele conseguiu conquistar um território que ia desde do Peloponeso, desde da Macedônia até as bordas da Índia.
e também incluindo Egito, todo o Oriente Médio basicamente estava sob o domínio de Alexandre o Grande. Ao morrer, Alexandre não tinha herdeiros, então ele dividiu o seu império aos seus homens de confiança. O Egito ficou destinado a Ptolomeu I, que era um dos seus generais, e essa divisão levou esse Ptolomeu a criar um novo momento, uma cidade que tornaria-se a cidade mais importante em termos culturais, em termos científicos da antiguidade. Serviria como um farol a iluminar o caminho de todos aqueles que avidamente buscavam por novos conhecimentos.